Boa noite, igreja, paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um culto online. Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, obrigado por mais um dia. Espírito Santo, obrigada pela sua presença, Senhor, que é real. Independente, Senhor, se estamos juntos ou separados fisicamente. Jesus, eu peço que o Senhor nos invada agora com o seu amor, que o Senhor prepare os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor. Que nós venhamos estar abertos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Pai, esteja conosco mais um dia, receba a nossa adoração, Senhor. Tudo o que estamos fazendo aqui, Jesus, é para você, é para honrar o teu nome, Jesus, é para exaltar o teu nome, Pai. Esteja presente aqui conosco, que venhamos ter consciência, Senhor, da tua presença nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, Enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Declare isso. Apareça, que o teu nome cresça. enche esse lugar, Enche esse lugar. Apareça, que o teu nome
Boa noite, a paz do Senhor a todos. Se você está pela primeira vez aqui visitando nossa igreja, visitando o canal, muito obrigado pela sua presença. Deixe seu comentário, se possível, depois, dizendo que é a primeira vez sua aqui visitando o canal. Se pela segunda vez você já está aqui, né? Muito obrigado por confiar em nossa igreja. E se é a terceira vez, você já é membro da Nova Aliança. Muito obrigado pela tua fidelidade de estar aqui junto conosco. Amém? Quero deixar apenas aqui um comunicado, é sobre o nosso culto de domingo, tá bom? Compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos essa live, compartilhe o link. O nosso culto de domingo será às 10 horas da manhã, né? E à noite, nossa grande celebração às 7 horas da noite. E nós, da Igreja Nova Aliança, contamos muito com sua ajuda em compartilhar esse link, em deixar um joinha, que a gente diz, né? E se inscrever no canal. Por que é importante se inscrever no canal e ativar o sininho? Porque sempre quando tiver alguma coisa, algum evento da nossa igreja, você receberá a informação dizendo que irá começar a nossa live. Então, peço que você nos ajude compartilhando, tenho certeza que vai edificar muitas pessoas através desse novo modelo online. Amém? Queria deixar com vocês aqui uma palavra rapidamente de dízimo e oferta. Eu vou usar o texto que está lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 21 e 22. Eu vou usar a versão NTLH. Acompanhe comigo, diz assim, ó: e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para adoração e para fazer as roupas do sacerdote. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brinco, anéis, pulseira e todo tipo de objeto de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. Amados irmãos, eu sei que algumas pessoas podem ficar um pouco pensativa dizendo: como eu vou estar entregando a minha oferta? Como eu vou estar dando meu dízimo se estamos passando por esse momento de crise? Se estamos passando por essa pandemia? Se estamos passando por essa incerteza, por essa insegurança? Meus amados, eu tenho duas coisas para dizer a você. A primeira coisa é lembrar que tudo é proporcional. O nosso dízimo, ele é proporcional. A nossa oferta, ela é proporcional ao momento que você está vivendo. Ou seja, ninguém, nem o próprio Deus, ele quer que você dê aquilo que você não possa dar. Eu glorifico muito ao meu Deus e agradeço. A empresa a qual eu trabalho, por exemplo, ela está entrando em férias coletivas, como muitas empresas estão fazendo. Mas eu agradeço ao Senhor porque é necessário ter pessoas de plantão. E como eu estava voltando de férias agora em março, eu fui escolhido para continuar trabalhando. Então eu receberei o meu normal que eu recebo sempre. Então eu estarei dando aquilo que eu já estou acostumado a dar, porque nada mudou, graças a Deus, para mim. Se mudou para você, irmão, se reduziu um pouco, você tem que dar proporcional àquilo que você está vivendo. E a segunda coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, meu irmão: a crise, ela já aconteceu várias vezes na face da terra, e o povo de Deus nunca deixou de ser generoso. Esse texto que aconteceu, que a gente acabou de ler aqui em cima, foi no período ao qual o povo saiu do Egito e foi caminhando pelo deserto, e aí houve uma necessidade de construir uma tenda da presença de Deus, e Moisés fez uma convocação para o povo, de acordo com a instrução que Deus lhe deu, para que construísse com suas finanças, ajudando com o ouro que eles tinham naquele momento. Lembrando que quando saiu do Egito, os próprios egípcios deram ouro para eles, deram mantimentos para eles, eles saíram com bastante coisa do Egito. Isso já era uma provisão do Senhor. E havia, irmão, uma situação semelhante, porque eles estavam no deserto, não sabia quanto tempo iria durar aquela situação, não sabia quanto tempo eles iriam ficar por ali.
Então não havia uma perspectiva de ganho. Mas mesmo assim, eles ofertaram e construíram a tenda da presença de Deus. E durante, irmão, pasme, 40 anos, eles ficaram no deserto. Como viver 40 anos no deserto? Sem emprego, sem estabilidade, sem perspectiva de quando aquilo vai acabar. Sabe como eles viveram, irmão, nesse tempo todo no deserto? Há um segredo, é a confiança em Deus. Sabendo que quem provê todas as coisas é Deus, que nos dá o fornecimento de que temos necessidade, é o nosso Deus. E durante 40 anos, irmão, as roupas deles não envelheceram, os seus calçados não se acabaram, e não faltou comida nenhuma, nem um dia sequer daqueles 40 anos. Por quê? Deus é a fonte do nosso sustento. Isso nos ensina, irmão, que não devemos duvidar do cuidado de Deus para conosco. Então, mesmo neste momento de crise, eu quero te convidar a você entregar a sua oferta, a entregar o seu dízimo proporcional àquilo que você tem ganho. Amém, irmão? Feche seus olhos, eu quero orar nessa noite, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E mesmo neste momento de crise, Ele não irá te abandonar. Ele é o teu sustento, Ele é a nossa fonte. Amém? Feche seus olhos para que possamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque como lemos aqui nesse texto, Pai, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje. E como o Senhor fez com aquele povo que atravessou pelo deserto, cuidando, dando de comer, Senhor, colocando o Senhor uma coluna na frente, uma coluna atrás para ajudar, Senhor. Eu sei que o Senhor tem feito maravilhas também nos dias de hoje. E o Senhor, tenho certeza que irá nos ajudar neste momento de dificuldade, neste momento de crise, Pai. Eu quero te entregar, Senhor, a cada irmão, Pai, que tem feito, Senhor, fidelidade, Senhor, na Tua obra. Que mesmo neste momento não tem abandonado, tem sido fiel. E a Tua palavra diz que o Senhor honrará aqueles que te honram. Eu quero, Senhor, te pedir uma bênção, Senhor, para o dízimo, Senhor, e dizimista. Quero pedir, Senhor, uma bênção para a oferta e para o ofertante, Senhor. E declarando a vitória financeira para o Teu povo e para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Sim, quero sentir Suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno
Só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Só quero ver você, Jesus, Jesus. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Jesus, Jesus. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero ver você, Jesus. Só quero ver você. 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 Queridos, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua família. Quero que você receba nessa noite aí na sua casa um abraço dos nossos pais espirituais, nossos pastores, pastor Braga, pastora Márcia. Sintam todos abraçados pelos nossos pastores. E em breve, nós temos que profetizar isso, em breve estaremos todos juntos aqui, adorando, celebrando ao Senhor. Eu quero compartilhar com você um versículo bíblico muito conhecido, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, todos nós conhecemos esse versículo, que diz assim: orai sem cessar, orai sem cessar. E o tema dessa reflexão é: não pare de orar, não pare de orar. E eu quero começar essa mensagem dizendo que a oração é essencial para a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A oração não faz mal para ninguém. Tanto é que a oração, ela é tão importante, ela é tão essencial, que a Bíblia não seleciona pessoas específicas para orar. A Bíblia não fala, olha para a oração ser respondida, somente esse grupo de pessoas tem que orar. Deus só ouve a oração desse grupo de pessoas específicas. Não.
principalmente depois que o véu foi rasgado. Todas as pessoas, quando oram no nome de Jesus, Deus ouve as suas orações. Então, a oração ela é tão importante que a Bíblia não estabelece um horário específico para orar. A Bíblia não diz, olha, para você ter a sua oração respondida, você precisa orar no horário tal, você precisa agendar um horário, não. Também, a Bíblia não estabelece uma circunstância mais adequada para orar. A Bíblia não fala, olha, para você orar, você precisa estar passando por isso, ou você precisa estar passando por aquilo. A recomendação bíblica que nós lemos é orar sem cessar, orar continuamente. Em outras palavras, a oração é sempre bem-vinda em qualquer horário, em qualquer circunstância e feito por qualquer pessoa. A oração nunca é demais. Nunca pense que você está orando muito. Nunca pense que você já está orando o suficiente. Principalmente se nós analisarmos tudo que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. Basta você olhar um pouco ao seu redor e você vai perceber que você não está orando demais. A oração nunca é demais. A oração não é uma questão de gosto. Isso é interessante nós prestarmos atenção nisso, porque não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. Nós necessitamos orar. Você necessita de orar. Eu necessito de orar. E o que me faz entender isso, o que faz eu entender essa necessidade de orar, é que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus orou. E orou muito. Então, se Jesus orou, quanto mais nós, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar. E passou a noite orando a Deus. Veja, Jesus passou a noite orando a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. São inúmeros, meus irmãos, os textos que mostram Jesus orando. Eu separei apenas esses dois, para que olhando nós para o nosso Senhor, em contínua, em constante oração, nós nos sintamos constrangidos a orar. Porque se Jesus orou, alguma importância tinha na oração, alguma necessidade tinha na oração, porque Jesus é o nosso exemplo maior. Ele deixou o exemplo para nós seguirmos. Em João capítulo 13, versículo 15, ele mesmo diz isso. Ele disse, olha, eu deixei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. É óbvio que o contexto ali é Jesus lavando os pés dos discípulos, mas essa é a realidade. Jesus deixou o exemplo em todas as áreas para nós seguirmos. Então a oração é necessário, a oração é importante. A oração é uma ferramenta poderosíssima contra as investidas do diabo. Por mais simples que você aí na sua casa se sinta, por mais fraco que você possa se sentir, a sua oração tem o poder de fazer Deus mudar circunstâncias na sua vida e na vida de pessoas. Por mais fraco que você se sinta, por mais simples que você se sinta. Então eu quero falar para você nessa noite, não pare de orar, não pare de orar. Mas pastor, o problema é que todas as vezes que eu oro, eu não sinto nada, eu não sinto nenhum arrepio, não sinto nada diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta, aonde está escrito na Bíblia que você sentir alguma coisa é critério para ter a sua oração respondida? Se você dobrar o seu joelho, se você estiver de pé, se você estiver sentado, se você estiver andando e você fizer a sua oração e ali você sentir algo sobrenatural, glórias a Deus por isso, mas isso não é critério para você ter a sua oração respondida. A Bíblia mostra os critérios da oração ser respondida. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão,
e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vejam, irmãos, o critério que Jesus deixou, a condicional, é a fé. Nós só precisamos crer para recebermos algo da parte de Deus. Então, nesses dias, irmãos, tão difíceis que nós estamos enfrentando, a oração é um ótimo remédio para curar a nossa alma e o nosso espírito. Um ótimo remédio. Através da oração, Deus, Ele renova a nossa força. Através da oração, Deus renova a nossa esperança e nos põe de pé novamente. Não pare de orar. Não desista de orar. Veja se não é assim. Às vezes a gente passou um dia terrível. Más notícias que chegam para trazer medo ao nosso coração, para colocar dúvida, roubar a nossa fé. Muitas vezes as circunstâncias adversas vêm para desesperar, para perturbar a nossa mente. Pouco a pouco a tristeza tenta ocupar espaço, o desânimo, a desmotivação se aproxima e parece que tudo está perdido. Mas aí, meus irmãos, basta um período de oração, basta nós tirarmos um momento com Deus, e a fé, ela aumenta, a esperança, ela renasce, o ânimo, a motivação voltam, a coragem e a força são renovadas. Resumindo, através da oração, Deus acalma os nossos corações. A paz do Senhor alcança a nossa mente, porque Deus fortalece e traz vida a todo aquele que ora. Não pare de orar, não desista de orar. Esse é o poder da oração. Se você já experimentou isso que eu estou falando, você sabe exatamente o que eu estou falando. Que você ouça a voz do Espírito Santo falando com você aí na sua casa. Não pare de orar, não desista de orar. Nesses tempos, irmãos, tão difíceis que nós estamos vivendo, o que não falta é motivo para nós orarmos. Não falta motivo. O mundo precisa da nossa oração. O presidente da República e todas as autoridades políticas precisam das nossas orações. Os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais precisam das nossas orações. Todas as pessoas que infelizmente foram infectadas com esse vírus precisam da nossa oração. Os idosos, aqueles que fazem parte do grupo de risco, precisam da nossa oração. A igreja universal, a igreja de Jesus, a igreja viva, o corpo de Cristo, precisa da nossa oração. Os pastores precisam da nossa oração. Aquele nosso parente que sai todo dia para o trabalho e enfrenta o transporte público lotado, precisa da nossa oração. O seu esposo precisa da sua oração, a sua esposa precisa da sua oração, os seus filhos precisam da sua oração, os seus pais precisam da sua oração. Você que está aí me ouvindo precisa da sua oração. Volto a dizer, meus irmãos, nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando, o que não falta é motivo para orar. E aí uma pergunta que é interessante nós refletirmos sobre ela: qual tem sido a importância que temos dado à oração? Qual tem sido a importância que você tem dado à oração? Qual tem sido a importância nesse tempo tão difícil que eu tenho dado para a oração? Irmãos, a oração é tão importante que a gente deveria dedicar tempo para orar todos os dias. E aí eu queria que você guardasse isso que eu vou falar. Se você sabe a importância da oração, não espere sobrar um tempinho para orar, mas faça da oração uma das prioridades na sua vida. Não espere sobrar um tempinho para orar. Se você consegue entender o quanto a oração é importante para você e para as pessoas que você conhece, não espere sobrar um tempinho para orar, mas faça da oração uma das prioridades na sua vida. Entendida a importância da oração, nós precisamos lutar contra tudo que se levanta para nos impedir de orar.
tudo. E o desânimo é um dos maiores vilões que existe. Muita gente não consegue ou desiste de orar por causa do desânimo. Então eu quero falar para você duas causas que muitas vezes nos impede de orar, que nos causa desânimo. E o que causa desânimo para orar? O que impede? O que deixa as pessoas desanimadas? A primeira causa é a falsa sensação de não estar acontecendo nada. Muitas pessoas param de orar por causa disso. Muitas pessoas falam: olha, eu oro e não vejo acontecer nada, não muda nada, a circunstância continua a mesma coisa, e aí desistem de orar, e aí param de orar. Mas por que eu chamo de falsa sensação? Porque sempre que você ora, guarde isso, sempre que você ora, acontece alguma coisa no mundo espiritual, sempre. O diabo, ele conhece tanto o poder da oração, que ele tenta nos fazer parar de orar. Ele tenta nos impedir. Como? Tentando nos fazer entender que não está acontecendo nada. O diabo tenta nos fazer entender que nós estamos perdendo tempo orando. Mas guarde isso no seu coração: sempre que você ora, alguma coisa acontece. Então, não importa se os seus olhos físicos não estejam vendo, sempre que você orar a Deus, creia que alguma coisa no mundo espiritual está mudando. Olha o que diz 1 Reis, texto interessante, 1 Reis 18, do 42 ao 45, diz assim: Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo, prostou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade e Acabe partiu em sua carruagem e a toda velocidade para Jezreel. Vejam, irmãos, essa é a convicção que nós precisamos ter todas as vezes que nós orarmos ao Senhor. Essa é a mesma convicção. Ainda que alguém fale para você: não estou vendo acontecer nada através da sua oração. Ainda que as circunstâncias falam para você: não está acontecendo nada através da sua oração. Ainda que o diabo diga para você: não está acontecendo nada. Nós precisamos ter a convicção de Elias e entender que, por meio das nossas orações, um grande mover de Deus está para acontecer. Não pare de orar, não desista de orar. 7 vezes Elias orou, ou 7 vezes Elias pediu para que o moço fosse na direção do mar e olhasse para ver o que estava acontecendo. Elias, ele se coloca para orar e fala para o menino: vai na direção do mar e olha. O menino volta e fala assim: não está acontecendo nada, não estou vendo nada. Elias continua em fervente oração e fala: volta lá outra vez. O menino foi e falou: não estou vendo nada. Pela 3ª vez, Elias fala: volta lá, e não estou vendo nada. Na 4ª vez, na 5ª vez, na 6ª vez, não estou vendo nada. Na 7ª vez, o menino falou: agora que eu vi surgindo lá uma nuvem, como a palma da mão de um homem. Elias fala: é exatamente isso que eu estou esperando. Sabe, irmãos, infelizmente, se muitos de nós estivéssemos no lugar de Elias, nós iríamos desistir. Nós não iríamos ver a resposta da oração. Por isso o texto da Bíblia diz: não pare de orar, é para orar sem cessar. Paulo diz: orai sem cessar. Isso é perseverança, isso é até que a resposta chegue. Nós temos que ter essa convicção, não desistir enquanto a resposta de Deus não chegar.
Lembra de Daniel? Daniel, ele ficou 21 dias orando ao Senhor. Ele também não estava vendo nada, irmãos. Mas no mundo espiritual, uma batalha estava acontecendo. Sempre que você ora, alguma coisa acontece. Então, com relação à oração, a sensação de não estar acontecendo nada é falsa. João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: vocês podem, Jesus dizendo, vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu farei, e assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se você acredita que quando você ora não acontece nada, alguém está enganando você. Porque o próprio Senhor Jesus está dizendo, todas as vezes que você orar, eu vou fazer alguma coisa. Pede ao Pai em meu nome e eu o farei. Muitas pessoas acreditam que através da sua oração nada acontece. Essa é uma sensação falsa. A segunda causa do desânimo para orar é a falsa sensação de que as coisas estão piorando. Tem um ditado, lá do mundo, que diz: quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem pessoas que falam assim: eu estou quieto, basta eu começar a orar e as coisas começam a dar errado. Basta eu começar a orar e vira tudo, é melhor eu não orar. Muitas pessoas são convencidas a não orar, mas essa é mais uma arma que o diabo usa para tentar nos fazer parar de orar. Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25 diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Duas coisas interessantes que o texto diz. A primeira coisa é: Deus ouviu a oração do seu povo. O povo orou e Deus ouviu. E eu quero dizer para você que está aí na sua casa, Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem ouvido as suas orações, irmão. Não pare de orar. A outra coisa interessante no texto é que quando o povo orou, Deus, ele atentou para a condição do povo. Deus viu o que realmente o povo necessitava, o que realmente o povo estava precisando. É por isso que o diabo não quer que você ore. É por isso que ele quer que você pare de orar. Porque quando você ora, você mostra para Deus a realidade da sua vida. E Deus, ele atenta para isso. Agora, irmãos, olha que contraditório que vai acontecer e que faz muitas pessoas pararem, desistirem de orar. Depois que Deus ouve a oração do povo, olha o que vai acontecer. Êxodo capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuirei dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos a nosso Deus. Agora olha isso, irmãos, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvido às palavras mentirosas. Olha isso, irmãos. Depois que Deus ouve a oração do povo, Deus vai providenciar a saída do povo. Deus foi lá no deserto, chama Moisés. Moisés chega no Egito e vai falar para Faraó: Faraó, o Senhor pede para você deixar o povo dele ir, para adorá-lo no deserto. Deus ouviu a oração do povo e vai tirar eles daqui para uma terra melhor do que essa. Quando o Faraó ficou sabendo que Deus ouviu a oração do povo, o que o texto diz? Ele piorou a situação. Ele agravou a situação. É isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Mas sabe o que eu aprendo? Quando você ora e as coisas parecem que pioram, muitas vezes é um sinal de que Deus ouviu a sua oração e está agindo em seu favor, e o diabo está furioso.
Essa que é a realidade, irmãos. Muitas vezes, quando você acha que a coisa piorou, é um sinal de Deus falando para você que Ele ouviu a sua oração. Foi assim que aconteceu lá no Egito. Então, ao invés de você falar, as coisas estão piorando, diga, Deus está trabalhando em meu favor. Não está piorando, Deus está trabalhando. Enquanto o faraó está subjugando, maltratando mais o povo, Deus está providenciando a saída do povo para uma terra que mana leite e mel. Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Deus está trabalhando a seu favor. Você tem orado? Você tem pedido ao Senhor? Você tem intercedido por coisas, por causas? Deus está trabalhando a seu favor. Possa ser que você, ouvindo algumas coisas, percebendo algumas coisas, possa ser que você tenha pensado a coisa, depois que eu comecei a orar, piorou. Deus está trabalhando ao seu favor. Creia nisso. E já caminhando para o final, deixa eu te falar também de duas coisas, para compensar, duas coisas que são interessantes com relação à oração. Se duas coisas nos trazem desânimo, que é a falsa sensação de que não está acontecendo nada, e a falsa sensação de que as coisas estão piorando, então existem também coisas boas, que nós precisamos entender acerca da oração. E a primeira coisa é, nem sempre, irmão, nem sempre que eu vou falar, mas às vezes, quando você ora, Deus envia anjos em resposta à sua oração. Olha que maravilha, olha que privilégio. Muitas vezes você ora e Deus envia anjos. Atos capítulo 12, versículo do 5 ao 8 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levante depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Veja, irmãos, enquanto Pedro está na prisão, a igreja do Senhor está intercedendo por Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, muda a história desse homem. Senhor, muda esta causa, transforma a maldição em bênção. Enquanto a igreja está orando e nem está sabendo o que está acontecendo, Deus envia um anjo lá onde Pedro estava. E mesmo que ele estivesse em segurança total, o anjo tira Pedro daquela situação. E Pedro sai da prisão e vai direto na casa de oração. Os irmãos ainda estavam orando e os irmãos ficaram assustados. Quando você ora, muitas vezes Deus envia anjos a seu favor. Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo Gabriel chegou para Daniel e falou assim: Daniel, por causa das suas orações é que eu estou aqui. Eu vim por causa da sua oração. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: então o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Olha isso, irmãos. De repente você está aí lembrando de uma situação na sua vida, e você não sabe como é que eu escapei daquela situação. Era para eu ter morrido, era para eu ter batido com o carro, era para eu ter batido com a moto, era para sofrer algo mais naquele acidente, você não consegue entender. Muitas vezes, irmãos, Deus envia anjos. Salmo 91 fala isso, que Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Muitas vezes, quando você ora, dobra o seu joelho, por mais simples que você seja, por mais fraco que você se sinta, muitas vezes Deus envia anjos para ajudar pessoas que você está intercedendo. E muitas vezes as coisas acontecem e você nem fica sabendo, mas Deus livrou. Às vezes a batalha é tão dura, é tão desproporcional a nós, que Deus envia anjos para nos ajudar. Você vai se lembrar daquela batalha espiritual de Jesus e o diabo, que Mateus capítulo 4 fala. No final, quando tudo termina, a Bíblia diz que Jesus estava cansado, mas os anjos do Senhor vieram para servi-lo. Irmãos, quando você ora,
Você pode até não acreditar nisso. Você pode até ficar envergonhado por causa disso. Mas Deus ouve a sua oração e envia anjos para te ajudar. A segunda coisa interessante é que quando você ora, Deus sabe exatamente onde você está. Olha que bênção. Você coloca o seu joelho no chão, você entra em contato com o Senhor, onde você estiver, ou da forma que você estiver, Deus sabe exatamente onde você está. Olha Atos capítulo 9, versículo 10 e 11. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se, olha o endereço de quem está orando, e vai até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Paulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Deus sabe o endereço daquele que ora. Quando você ora, Deus vai aonde você está. E nesse dia aqui, Paulo ele estava completamente cego. E Deus envia cura lá na casa onde Paulo estava. Quando você ora, Jesus chega e o ambiente muda. A cura, a libertação chega. Quando alguém ora, tudo pode acontecer. Às vezes você, o nosso pastor fala isso, às vezes nós somos curados de doenças que nós nem sabemos. A oração pode muito, irmão. Não pare de orar. É por isso que você não pode parar de orar. Ore pela igreja. A igreja do Senhor precisa muito das nossas orações. Ore pelos pastores, ore pelo seu pastor. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando, a igreja do Senhor precisa, irmãos, que nós oremos uns pelos outros. Nós precisamos orar pelos nossos pastores, pela igreja no mundo todo. Ore pelas autoridades do nosso país. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Veja, irmãos, nós estamos com esse problema aí dessa pandemia, mas não basta só isso. Não é só o problema da pandemia. A gente percebe também que há uma luta, uma guerra política no meio da situação. A gente nunca sabe se as informações são mesmo para beneficiar a sociedade ou se são para benefícios próprios. O que nós precisamos fazer? Não criticar. Nós precisamos, como igreja, precisamos orar ao Senhor, clamar. Deus muda tudo. Ore por você. Tire tempo para orar por você. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Eu não sei como está a sua vida hoje, depois de tudo isso que tem acontecido, depois de tudo que você tem visto e ouvido, mas eu quero te dizer, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo com você, não pare de orar. Ore. Paulo está dizendo aqui, ao invés de você se preocupar com o amanhã, fale para Deus os seus medos, fale para Deus as suas ansiedades, os seus temores. E a paz do Senhor é uma promessa. A paz de Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. Aquilo que eu falei no início, todas as vezes que você dobra o seu joelho ou fala com Deus, Deus ele traz paz à sua alma. Esse é um privilégio daquele que ora. Deus acalma o nosso coração. Então não se preocupe com amanhã. Ore ao Senhor, fale com o Senhor. E eu quero terminar essa mensagem usando uma frase que o nosso pastor, ele sempre cita quando fala de oração. Ele diz: a oração pode o que Deus pode. A oração pode o que Deus pode. E o que Deus pode, irmãos? Tudo.
Deus pode todas as coisas. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Não pare de orar. Não desista de orar. Deus tem ouvido a sua oração. E através da sua oração, Deus muda as circunstâncias. Deus muda as coisas. Talvez você nunca vai ficar sabendo, mas muitas coisas acontecem por causa também da sua oração. Amém? Quero convidar você nesse momento para fechar os seus olhos aí, se você puder. Quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, ó Deus, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos, Senhor, que há um Deus no céu, que quando nós clamamos a Ele, em nome de Jesus, nós somos ouvidos. Por mais, Pai, que muitas vezes nos sintamos, ó Deus, pequenos, ó Deus, incapazes, fracos, pessoas simples, mas não é por nós que o Senhor ouve as nossas orações, é por causa do nome de Jesus. E eu te peço, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, entra em cada lar, Pai, nesse momento. Ouve a oração desse filho, dessa filha, dessa pessoa que fala contigo. Ó Deus, mesmo que não esteja abrindo os seus lábios, mas falando só com o seu coração, dos seus temores, dos seus medos, Senhor, em nome de Jesus, que a paz do céu, que excede todo entendimento, venha guardar a mente e o coração dessa pessoa. Abençoa, Senhor, esta família. Cura, Senhor, este, Pai, ó Deus, que tem sentido, Pai, mal no seu corpo físico, que tem sentido mal no seu emocional, na sua alma. Cura nesta noite, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor invada cada lar presente, Pai, ó Deus, e que a tua paz, as bênçãos do Senhor, venha guardar cada família, cada pessoa em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Quero convidar você para que domingo você esteja ligado pela manhã. Nós estaremos aqui com uma palavra. E domingo à noite também, a grande celebração online. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso,